Você sabia que o leite de vaca ele é sim mais forte que o leite materno? E o que faz o leite de vaca ser mais forte que o leite materno? Fique aí que a gente vai descobrir tudo isso aqui no nosso canal. Olá, pinguins, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal, canal do Paidiatra. E hoje eu vou falar para vocês o porquê que o leite de vaca ele é sim mais forte que o leite materno. Parece maluquice, né? Porque a gente vive falando que não é para dar leite de vaca para bebezinho e tal. E eu venho justamente com isso, com essa informação de que o leite de vaca ele é mais forte que o leite materno. Então vamos pensar o seguinte. Por que ele tem que ser mais forte? Vamos comparar o bezerrinho com o ser humaninho. O bezerrinho, quando ele nasce, ele automaticamente ele já vai ficar em pé. Em 4 apoios ele já fica, desde que nasce pequenininho, e ele já vai buscar sozinho pelo ubre da vaca, da sua mãe. Da vaca da sua mãe. Vai buscar o ubre para tomar o leite da mãe dele, enfim, aquele leite que ele precisa. Então, já começa bem aí a diferença. Nós, seres humanos, a gente nasce e a gente mal segura a cabeça. A gente mal fica com os olhos abertos. Então, a gente precisa de alguém para nos colocar no peito, né, na nossa mãe, para colocar no peito, para a gente poder se alimentar. Não basta chorar. A gente tem que ter alguém para fazer isso. Então, vamos ver os porquês, então, do leite de vaca ser mais forte que o leite materno e, ao mesmo tempo, o porquê dessa força ser contraindicações para alimentar bebês com leite de vaca. Beleza? Então, a gente começa com as proteínas, que é basicamente a principal coisa que vai determinar essa contraindicação do leite de vaca para os bebês. Então, o leite de vaca ele tem 3,7 gramas por decilitro de proteínas. Proteínas, aqui eu estou falando proteínas no geral. Tá? O leite materno ele vai ter 1,3 gramas por decilitro. E aí você me pergunta, nossa Leonardo, então tem 3 vezes mais proteínas no leite de vaca do que no leite materno. Sim, a gente aprende na escola lá dos tipos de alimentos e a gente aprende que as proteínas elas são alimentos construtores que vão ajudar no nosso crescimento, não é? Os alimentos construtores eles ajudam na formação de todo o nosso corpo, desde a formação de cada célula, dos tecidos que essas células vão compor, dos órgãos e de todo o organismo. E então, ele é muito importante para o crescimento e mais, crianças precisam de muito mais proteínas do que nós adultos, porque as crianças estão em plena fase de crescimento e também de desenvolvimento. Então, o que faz com que a gente desaconselhe dar o leite de vaca, já que ele tem 3 vezes mais proteínas do que o leite materno. Vamos lá. A maior quantidade de proteínas pode fazer com que ocorra desidratação no corpo da criança. Como assim? Porque assim, o nosso rim ele precisa de água para ter uma pressão para que ocorra a filtração. Quando a gente tem muita proteína, a gente precisa de muito mais água para que o rim ele possa eliminar esse excesso de proteína na urina. Se eu não tenho ingesta de água suficiente, eu vou sobrecarregar o meu rim e ele vai fazer com que a água do meu corpo, que está ali quietinha, que eu preciso, que essa água ela vá junto com as proteínas que estão em excesso no meu organismo. Além disso, o excesso de proteínas e também o excesso de sódio que tem no leite de vaca, para ter uma ideia, o leite materno tem 7 miliequivalentes por litro de sódio. E o leite de vaca tem 25 miliequivalentes por litro.
quase 3,5 vezes a mais. Então é muita sobrecarga de sódio também para o rim. Então, somando o excesso de proteínas e também o excesso de sódio, eu corro o risco de tanto forçar a barra ali para o meu rim filtrar, chegar em determinado momento em que eu vou ter hipertensão arterial, que muitas vezes pode se manifestar lá quando for vovô e tal, ou até mesmo antes, quando já é um adulto jovem, por exemplo. Então, são motivos pelos quais a gente não indica o leite de vaca. Ainda falando das proteínas, existem 2 tipos importantes de proteínas nos leites: a caseína e a proteína do soro. O leite de vaca ele tem muito mais caseína do que proteína do soro. Uma relação de 80 para 20, 80 partes de caseína para 20 de proteína do soro. Tá, mas e aí? O que é isso? Bom, a caseína, quando ela entra em contato com o suco gástrico, ela forma um coálio grosso, um coálio mais pesado, denso, o que dificulta a digestão e também esvaziamento gástrico. Por isso que bebês que tomam leite de vaca ficam mais tempo entre uma mamada e outra, porque o estômago fica cheio, o esvaziamento desse estômago ocorre de uma maneira mais lenta, então ele acaba não sentindo fome. Isso acaba sendo ruim, porque a criança pode estar necessitando de nutrientes, mas não está despertando a vontade de se alimentar. Além disso, a caseína ela inibe a absorção de ferro pelo intestino. E como eu tenho muita caseína no leite de vaca, e também tem bastante ferro no leite de vaca, isso também é verdade, só que elas competem entre si. E aí eu tenho uma má absorção de ferro. Se eu tenho uma má absorção de ferro, eu vou ter, consequentemente, uma deficiência desse elemento e um risco maior de desenvolver anemia. Já o leite materno, a relação caseína e soro e proteína do soro, ela é na relação de 40 para 60. Então isso faz com que o coálio fique mais fino. Então é uma digestão mais facilitada. Isso daí já justifica por que o bebê que mama no peito muitas vezes pode estar mamando a cada 3 horas, a cada 2, 1h30, 2h30, varia muito, né, entre bebês, mas por conta disso, uma digestão mais facilitada, esvazia o estômago, logo vem a vontade de se alimentar novamente por necessidade de fato nutricional. Bem melhor do que com leite de vaca, que a criança fica empachada e fica muitas vezes na necessidade de nutrição, e isso não acaba acontecendo por ter uma inibição da fome. E além disso, essa relação baixa da caseína para a proteína do soro interfere muito menos na absorção do ferro. Então, o risco de anemia com aleitamento materno é muito menor. Existe também um tipo de proteína chamado lactoalbumina. No leite materno nós temos a alfa-lactoalbumina e no leite de vaca nós temos a beta. A beta-lactoalbumina, lactoglobulina, tem uma chance muito maior de causar alergia. Por isso que hoje em dia a gente ouve bastante sobre a alergia à proteína do leite de vaca, que é alergia à beta-lactoglobulina. Já o leite materno, com a alfa-lactoglobulina, a chance de alergia é praticamente nula. Além disso, a beta-lactoglobulina ela causa microsangramentos no intestino. Então, muitas vezes não aparece, não é visível no cocô do bebê. Mas sim, quando a gente faz um exame chamado pesquisa de sangue oculto nas fezes, esse sangue aparece. E se eu tenho sangramento todo dia, mesmo que seja microscópico, o que eu vou ter? Anemia no futuro. Então já temos 2 razões pelas quais o leite de vaca causa anemia, razões pelas quais a gente contraindica o leite de vaca. E o cálcio, né? Muita gente fala, toma leite por conta do cálcio. O cálcio no leite materno está presente na fração de 30 gramas por decilitro. O leite de vaca é 125 gramas por decilitro. Nossa, mais uma vez o leite de vaca ganhando
em quantidade de algum micronutrientes. E por que a gente não indica? Porque o cálcio ele é um competidor do ferro, então ele inibe a absorção do ferro, causando anemia. Da mesma forma que a caseína, da mesma forma que aqueles microsangramentos, e aí agora a gente tem também o cálcio inibindo a absorção do ferro. E aí você pergunta, mas cálcio não é importante para os ossos? É, mas aquela quantidade que eu tenho no leite materno, ela é suficiente para garantir com que a calcificação óssea, o crescimento ósseo se dê de maneira adequada. Claro que somado a isso, a produção de vitamina D pela pele e, conforme recomenda o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a suplementação da vitamina D também. Então, viram? O leite de vaca é sim mais forte que o leite materno, só que essa força a mais ela pode fazer mal para o bebê e pode fazer um mal tremendo, causando anemia, hipertensão, microsangramentos e por aí vai. E deficiência nutricional por conta da caseína em excesso. Certo? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, não gostou? Dá o desjoinha, comenta por que gostou, por que não gostou, para eu estar sempre procurando fazer algo melhor, cada vez melhor para vocês, tá? Não esquece de assinar o sininho e se inscrever no canal, tá bem? Até o próximo vídeo, pessoal!